Boa noite, estamos aqui ao vivo mais uma vez aqui para a aula da Bhagavad Gita na Ecovila Govardhana. Hoje eu fui convidado, né, para dar essa aula pela Bhaktirasa, né, pela Ecovila Govardhana, numa abertura que eles estão dando, né, para a congregação poder participar das aulas, né, uma oportunidade da congregação participar, aprender e poder, assim, de alguma forma, fazer esse serviço devocional, que é um serviço muito importante, que é o Krishna Katha, você poder falar sobre Krishna, né, e a Bhagavad Gita, poder falar a Bhagavad Gita, comentar alguma coisa, tentar colaborar alguma coisa com esse conhecimento, assim, poder passar para as pessoas é muito importante. Então eu venho aqui agradecer a Bhaktirasa por esse convite. Meu nome é Mukunda Presta, eu sou discípulo de Chandramukha Swami, minha iniciação foi agora bem recente, em dezembro, e eu espero poder colaborar aqui, contribuir de alguma forma aqui nesse estudo, tá bom? Vamos então iniciar. Eu vou recitar o mantra inicial dos estudos, né, da Bhagavad Gita, e aos pouquinhos aqui o pessoal vai entrando. Bhaktirasa entrou agora. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as glórias a Srila Prabhupada, aqui Jai. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hridayananda Padajaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Sara Prasadini. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pachacha Deshatarine. Jai Shri Prabhupada. Então nós vamos dar sequência no estudo. Nós estamos no capítulo 7, no verso 14. O capítulo 7 trata do conhecimento acerca do absoluto. Marlene, boa noite. Marlene já foi iniciada, Marlene, desculpa, eu não me lembro do seu nome, mas boa noite, seja bem-vinda. O conhecimento acerca do absoluto, né? Esse capítulo é um capítulo assim que é o meio da Bhagavad Gita, né? É uma coisa assim que Krishna começa a falar sobre ele, né? Quer dizer, de uma forma a Arjuna começar a entender quem Krishna é, né? E tivemos aulas maravilhosas, né? E eu vou trazer aqui um pouco do verso 13, que teve a aula ontem da Mohini, né? Que trata o verso 13, ele fala o seguinte, né? Iludido pelos três modos qualitativos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Aqui, ó, Marlene está falando aqui, o nome dela é Madhurya Prema. Então aqui na sequência, no verso 14, eu vou ler o sânscrito aqui. Eu trouxe o verso 13 porque ele vai ser importante, assim, que o verso 14 tem uma ligação direta com o 13, né? Então vamos lá. Vou ler o sânscrito. Devi Eshaguna Mai Mama Maya Durutyaya Mamai
Mame vaye prada dianti mayan etataranti te. Palavra por palavra agora. Daive, transcendental. Ri, decerto. Esha, esta. Gunamai, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material. Mama, minha. Maya, energia. Duratyaya, muito difícil de suplantar. Man, a mim. Eva, de certo. Ye, aquele que. Prapadyanti, rendem-se. Mayan metan, esta energia ilusória. Taranti, superam. Te, eles. Agora, Dhanananda, meu irmão querido, reverências. Então agora a tradução, né? O Srila Prabhupada, nosso querido Jagat Guru da ISKCON, que sem a misericórdia dele nós não estaremos aqui lendo uma tradução fidedigna da Bhagavad Gita, né? E tantas outras traduções e comentários que ele, com a sua misericórdia, nos trouxe, né? Então aqui ele diz, na tradução dele: esta é minha energia divina, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material, é difícil de ser suplantada. Aqueles que se renderam a mim, entretanto, podem facilmente transpô-la. Então aqui agora eu vou fazer recitar um mantra aqui de Sanatana Dharma. Seja bem-vindo. Um mantra aqui que é um mantra de homenagem aos nossos gurus, né? Que sem eles realmente a gente ficaria completamente perdido aqui nesse mundo material, né? Então Om Gyana Timirandasya Gyana Janashalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então aqui eu li aqui o verso 13, porque no verso 13, que foi uma aula da Mohini, que está disponível aí na Ecovila Govardhana, e que eu aconselho a todos a assistirem, porque foi uma aula assim muito boa, em que ela trata dos modos qualitativos do material de forma assim bem clara e com muitos detalhes, né? E no verso 14, quando ele fala que esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material, ele está falando dos 3 gunas, que é o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância, que é Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. E ele diz, né, que ela é difícil de ser suplantada, e aqueles que se renderam a mim, entretanto, podem facilmente transpô-la. Então aqui, antes de ler os comentários de Prabhupada, que é indispensável a leitura, né, para uma compreensão, os modos da natureza foram, como eu disse, foram muito bem detalhados pela Mohini na aula anterior. Mas o que me chama a atenção aqui nesse verso, o que eu acho de importante para a gente trazer, é justamente esse ponto em que ele fala: aqueles que se renderam a mim, entretanto, podem facilmente transpô-la. Então, a gente precisa entender como se dá essa rendição, né? Como a gente deve buscar essa rendição, né? Então, agora eu vou ler primeiro o significado de Prabhupada e depois eu vou tentar trazer algum comentário, tentar fazer algum comentário. Depois de ler o significado de Prabhupada, chega a ser pretensioso da minha parte querer trazer algo a mais, né? Mas eu vou tentar colaborar de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Significado: a Suprema Personalidade de Deus tem inúmeras energias, e todas essas são divinas. Embora as entidades vivas sejam parte de suas energias e sejam
portanto divinas, o poder original superior delas está encoberto devido ao contato com a energia material. Estando assim coberta pela energia material, a pessoa não pode superar-lhe a influência. Como se afirmou anteriormente, as naturezas material e espiritual, sendo emanações da Suprema Personalidade de Deus, são eternas. As entidades vivas pertencem à natureza superior eterna do Senhor. Porém, devido à contaminação com a natureza inferior, ou a matéria, a ilusão delas também é eterna. A alma condicionada, portanto, chama-se Nityabada, ou eternamente condicionada. Ninguém pode reconstituir qual foi a época da história material em que ela se tornou condicionada. Mesmo a natureza material, sendo energia inferior, é muito difícil para a alma condicionada libertar-se das garras dessa natureza material, porque, em última análise, esta energia material é conduzida pela vontade suprema, que não se curva à entidade viva. A natureza material inferior é aqui definida como natureza divina devido ao seu vínculo com o divino e às suas ações exercidas pela vontade divina. Porque é conduzida por tal vontade, a natureza material, embora inferior, age como maravilhosamente na construção e destruição da manifestação cósmica. Os Vedas apresentam a seguinte confirmação disso: Mayam tu praktim, vidyam mayanam tu mahesvaram. Embora Maya, ilusão, seja falsa ou temporária, o fundamento de Maya é o mágico supremo, a personalidade de Deus, que é Mahesvara, o controlador supremo. Suetasvatara Upanishad 4.10. Bom, então aqui eu vou tentar contextualizar, trazer o meu entendimento dessa parte aqui, para depois continuar lendo o resto, né? Chandramukha Swami, né, ele deu uma aula sobre isso no curso, né? Então ele menciona exatamente isso. No curso da Bhagavad Gita, né, que ele deu está no site dele, inclusive, se quem quiser acessar, né, tem lá a possibilidade de acessar. Ele fala disso, né, porque essa energia divina, que é a energia material, existe a energia material e existe a energia superior, que somos nós almas, né, que somos energias marginais, que podemos estar influenciadas pela energia espiritual ou influenciadas pela energia material. Mas essa energia material, aqui ele sustenta que ela também é divina. E o fato dela estar a serviço de Krishna, né, a serviço da Suprema Personalidade de Deus, e ela tem a sua função, né, que é manter a alma condicionada até que ela se renda a Krishna, né? Então, a alma querer suplantar essa energia é como se ela quisesse suplantar o próprio Krishna, entendeu? Porque não tem condição da alma conseguir suplantar isso sozinha. Então aqui Prabhupada, ele deixa isso aqui bem claro, que a energia material, ela também é eterna tanto quanto a energia espiritual, entendeu? Só que ela tem a sua função, né, dentro da criação, e com isso o caminho para a alma ultrapassar, né, suplantar essa energia material é a rendição a Krishna, né? Eu vou continuar aqui lendo, tá?
Outro significado de guna é corda. Deve-se entender que a alma condicionada está fortemente amarrada pelas cordas da ilusão. Um homem cujas mãos e pés estão atadas não pode libertar-se. Ele deve receber a ajuda de uma pessoa que não esteja atada, porque o atado não pode ajudar o atado. O libertador deve ser alguém que é livre. Portanto, somente o Senhor Krishna ou seu representante autêntico, o mestre espiritual, podem libertar a alma condicionada. Sem essa ajuda superior, ninguém pode escapar do cativeiro imposto pela natureza material. O serviço devocional ou a consciência de Krishna pode ajudar alguém a obter essa libertação. Krishna, sendo o senhor da energia ilusória, pode ordenar a esta energia intransponível que liberte a alma condicionada. Ele determina a libertação devido à sua imotivada misericórdia para com a alma rendida, e devido à sua afeição paterna pela entidade viva, que originalmente é um filho amado do Senhor. Portanto, render-se ao pés de lótus do Senhor é o único meio de se livrar das garras da rigorosa natureza material. As palavras Mama Eva são também significativas. Man refere-se a Krishna, Vishnu, somente, e não a Brahma ou Shiva. Embora Brahma e Shiva sejam grandemente elevados e estejam quase no mesmo nível de Vishnu, não é possível que essas encarnações de Rajoguna, paixão, e Tamoguna, ignorância, libertem a alma condicionada das garras de Maya. Em outras palavras, tanto Brahma quanto Shiva também estão sob a influência de Maya. Somente Vishnu é o senhor de Maya. Daí somente ele poder libertar a alma condicionada. Os Vedas, Svetasvatara Upanishad 3.8, confirmam isso na frase Tama Eva Viditya, ou a liberdade só é possível quando se compreende Krishna. Até mesmo o Senhor Shiva afirma que a libertação só pode ser alcançada pela misericórdia de Vishnu. O Senhor Shiva diz que Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva na Sansayaha. Não há dúvida de que Vishnu é aquele que outorga a libertação a todos. Bom, finaliza aqui os comentários de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada aqui, Jai. E eu vou trazer aqui... Ontem Chandramukha Swami estava dando uma aula sobre Chaitanya Mahaprabhu aproximando-se agora do Gaura Purnima, né? E coincidentemente ele trouxe 6 itens de rendição, né, de Srila Prabhupada. Esses 6 itens eu considero que seja a chave para esse verso, né, para a rendição, né, para nós almas aqui condicionadas conseguirmos seguir em direção a uma plataforma de Sattva-guna pura, né, imaculada, né, porque os 3 gunas, né, nós temos a Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna. Sattva-guna é a plataforma que nós devemos buscar, né, porque a partir dela, né, é o aeroporto para nós podermos praticar um serviço devocional mais próximo de uma pureza, né? Mas a gente deve buscar atingir Sattva-guna pura, imaculada. Mohini, na aula anterior, ela explica muito bem esse ponto, né? Mas esses 6 itens de rendição que Prabhupada colocou para os devotos, né, para nós buscarmos, né, eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro deles, e que aparentemente é muito simples, né, é aceitar o que é conveniente, né,
para a execução do serviço devocional. Então, quer dizer, a alma, a partir do momento em que ela percebe que ela está numa enrascada aqui no mundo material, e se ela quer buscar uma vida espiritual, ela tem que buscar essa inteligência, que é perceber o que é conveniente para a vida espiritual dela e para o serviço devocional, né? E como é que ela vai perceber isso? A maneira mais fácil de você perceber isso é você se aproximando dos devotos, né? É se associando aos devotos, se aproximando de um guru e tendo a instrução do guru e mesmo a sanga com os devotos, vai ficando cada vez mais claro o que é conveniente para a nossa vida e o que não é conveniente para a nossa vida. E aí, partindo já para o segundo item, que é justamente esse, que é rejeitar o que é inconveniente para a vida espiritual, né? Então, à medida que a gente vai caminhando lentamente mesmo nesse passo, esse conhecimento, a gente vai absorvendo isso da vivência com os devotos, da vivência com o guru, das aulas, e a gente começa a ficar fácil identificar o que é inconveniente. Mesmo dentro da nossa teimosia, a gente consegue identificar, mesmo que a gente ainda insista em não rejeitar o que é inconveniente, por muitas vezes, a gente já consegue identificar. Então basta ter um pouquinho de inteligência para puxar as rédeas mesmo da nossa mente, né? E buscar rejeitar essas inconveniências. E aqui eu posso aqui citar alguns exemplos de inconveniência, que é pessoas contaminadas, né? Gurudeva ele sempre coloca muito essas duas situações, né? Que existem pessoas contaminadas, que por vezes são inocentes, e essas nós devemos ter devemos ter uma compreensão do momento delas, né? Agora, existem outras pessoas que são contaminadoras, né? Que elas buscam um caminho material, né? E ainda querem levar as pessoas junto para desfrutarem junto, então a associação com essas pessoas que vão forçar uma contaminação, elas devem ser evitadas, né? E isso a gente pode expandir não só para pessoas, como também para tipo de literatura, tipo de filmes, quer dizer, tudo que a gente vai olhar no mundo, a gente vai poder ver o que vale a pena a gente trazer para dentro da gente, porque a nossa mente ela vai sempre trabalhar em cima do que a gente traz para a gente, né? Teve uma aula de Gurudeva em que eu fiz uma pergunta sobre como fazer a nossa mente ser a nossa melhor amiga, né? Porque Krishna traz esse ponto, né? Que a mente pode ser a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga. E ele disse exatamente, ficaram gravadas na minha mente, né? Que é saturar a nossa mente com Krishna Katha, com conhecimento espiritual, entendeu? Por quê? Porque a nossa mente ela vai trabalhar com o material que nós dermos para ela. Então, se a gente faz uma boa seleção, né, uma boa curadoria, né, como diria um museu, uma boa curadoria vai fazer com que a gente tenha uma boa exposição de ideias na nossa mente, né? Então, ainda dentro desse rejeitar o que é inconveniente, eu poderia colocar aqui os 4 princípios, né, da ISKCON, né, que é buscar se afastar de drogas e álcool
e tudo que venha a perturbar a nossa mente no sentido de alterar a consciência, né? O sexo ilícito, a alimentação, abster-se de carne, peixes e ovos, e os jogos de azar, né? Porque Prabhupada, ele trouxe esses pontos que cada um deles simbolizam um aspecto do Dharma, mas que é muito importante que a gente, quer dizer, eles são muito mais profundos do que somente esses princípios, né? Vão muito mais além, mas a gente, pelo menos iniciando com esses princípios, a gente já vai estar dando um passo significativo assim para tirar as inconveniências do nosso caminho espiritual. Terceira item que Prabhupada colocou assim como itens de rendição é crer firmemente na proteção do Senhor, né? E essa crença firme na proteção do Senhor, ela é uma crença que ela vai ser muito amparada nos itens anteriores, né? Quer dizer, na experiência que se iniciou em você aceitar o que é conveniente, associar-se aos devotos, se aproximar de um guru, se afastar das inconveniências. Isso tudo vai fazendo com que Krishna entre na sua vida e você vai perceber a mudança da presença dele na sua vida, e isso vai te fazer vai te trazer uma fé, né? Uma crença na proteção dele, que vai ser baseada na sua experiência, né? Você vai vivenciar isso, e cada um, eu sei que cada um aqui, se fosse poder dar exemplos, poderia dar diversos exemplos de perceber essa proteção de Krishna nas suas vidas, né? Então aqui o quarto é sentir-se exclusivamente dependente da misericórdia do Senhor. Esse item eu pude experimentar. Estou experimentando ele aqui no momento, porque quando o Bhakti me convidou para essa live, eu aceitei com uma imensa alegria, mas me sentindo completamente despreparado e desqualificado para poder dar uma live dessa, né? Ainda mais com a qualidade dos palestrantes que a gente tem, né, com o Vila Govardhana e nos outros canais, né? Então eu procurei estudar e fazer a minha parte, mas chegou uma hora que eu vi que eu estava assim dependente exclusivamente de Krishna para poder dar essa aula, porque eu não tinha cada vez que eu procurava estudar mais, isso trazia às vezes para mim muita informação, e às vezes eu me sentia mais perdido do que inicialmente antes do estudo. Então esse sentimento de você entender que a gente depende exclusivamente de Krishna para tudo, e que mesmo as pessoas que têm as suas qualificações e os seus dons para determinadas atividades, elas têm que é preciso que a gente entenda que ainda assim a gente depende de Krishna, né? Krishna dá a lembrança e dá o esquecimento, e todos os dons que a gente tem vem de Krishna, né? Eu posso lembrar aqui da passagem quando Krishna deixa o mundo material, né, na Lila, né, quando ele participa aqui junto aos Pandavas, né? Como Arjuna ficou desamparado, né? E como aquele guerreiro inigualável, né, se viu em dificuldades perante a poucos arruaceiros, né, no caminho de volta para casa, né? Porque Krishna tinha ido embora, e a potência de Krishna
ele tinha ido com ele, né? Então, nós sempre lembrarmos dessa dependência de Krishna faz com que a gente mantenha a nossa humildade, né? Então, aqui quinto aspecto aqui de rendição que Prabhupada coloca é não ter interesse nenhum separado do interesse de Krishna. Esse item ele requer um grau, né? Uma graduação aqui, porque para a gente ter o discernimento do interesse de Krishna é preciso ter avançado um pouco no caminho, né? Então, como é que eu encaro esse item aqui dado por Prabhupada? Eu percebo que para a gente buscar esse interesse de Krishna, a gente tem que estar abrigado no Guru, entendeu? Através do Guru é que a gente vai saber se nós estamos buscando esse interesse de Krishna, porque o Guru vive isso, né? A gente que eu nem tanto, mas os residentes, né, Kovila Govardhana, que tem experiência de estar próximo de Gurudeva, e até nas vezes em que eu estive com ele, eu tive a oportunidade de viajar com ele uma semana para o Rio Grande do Sul, e assim, aquela proximidade, a gente percebe que o devoto rendido, ele acorda e vai dormir pensando no serviço devocional, né? Pensando no serviço a Krishna. E assim, eu acho que esse item aqui é para a gente buscar estar afinado, sintonizado com o interesse de Krishna. A gente tem que buscar estar sintonizado com um devoto rendido a Krishna. No caso, a gente tem que procurar um guru, buscar o abrigo de um guru fidedigno e procurar seguir os ensinamentos do guru e as orientações dele, para que a gente fique próximo assim do interesse, sempre próximo do interesse de Krishna, e sempre que houver algum desvio, alguma coisa, se a gente estiver próximo do guru, ele vai nos orientar, vai fazer nos orientar para os ajustes necessários, né, que a gente precise para isso. Então, o sexto item de rendição é sentir-se sempre manso e humilde, né? Já dizia Jesus, né, que os mansos herdarão a terra, né? E realmente a humildade é uma chave que abre muitas portas, né? Sem humildade, dificilmente você chega no sexto item sem humildade. A humildade, ela está assim como tem que ser o pano de fundo da vida do devoto, né? Você vê isso no Shikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu, quando ele fala que é uma condição do devoto para se cantar o Mahamantra com pureza, essa humildade, né? E a mansidão, né? Você quando você se rende a Krishna, quando você entende a sua posição de servo do Senhor, não existe mais motivo de orgulho, e essa humildade, ela começa a brotar de forma sincera, né? Você vê essa característica da humildade, da mansidão nos Vaishnavas assim, de forma gritante, assim, salta aos olhos, e é uma característica assim que eu acho que é muito atrativa, né? Quando você conhece alguém humilde e manso, é uma personalidade que se torna muito atrativa, né? E então
eu acho que esse é o caminho, né? Na aula de Gurudeva, quando ele trata desse verso no curso da Bhagavad Gita, ele chama atenção para uma palavra aqui no verso, que é prapadyante, que diz respeito a se colocar a caminho, né? A tradução mais ou menos é essa: se colocar a caminho, se colocar os pés a caminho. Então, esse processo aqui de rendição, ele pode ser iniciado no primeiro passo, né? Então, se a gente dá um passo em direção a Krishna, né? Ele dá 100 passos em nossa direção, né? Ou muito mais passos, né? Então, essa rendição, a gente buscar essa rendição é dar o primeiro passo. E o gatinho tá miando, né, Sundarang? Eu tive que botar ela no quarto. Acho que ela queria participar da aula, mas se ela participasse eu não ia ter condição de dar essa aula. Então, buscar essa rendição é dar esse primeiro passo. E dando esse primeiro passo e seguindo firme, com firmeza, né? E dentro da nossa possibilidade, né? A gente já está indo em direção a transpor esse mundo material, né? E uma coisa que Gurudeva, eu escutei uma vez ele falando, e isso me trouxe um conforto e uma assim, tira um pouco de um peso, né, de uma autocobrança muito grande, que ele uma vez ele falou assim, não sei se vocês já ouviram ele falar isso, mas que você pode tirar 10 em cada classe, né? Você não tem que, você tá iniciando, você pode dar o seu melhor dentro daquela etapa. Aí você passou para uma etapa seguinte, você dá o seu melhor dentro daquela etapa, entendeu? Você não precisa atingir o 10 na graduação máxima, né? Se você está no início, dá o seu melhor no início, e isso vai te trazendo uma base firme para em cada graduação você tá sempre tirando 10 dentro daquele momento da sua vida espiritual, né? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu não sei se tem perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Eu, mais uma vez, assim, agradeço a Bhakti pelo convite, entendeu? De dar essa aula, assim. Agradeço a Prabhupada, agradeço ao meu guru e a Associação Discipular, entendeu? Por eu poder estar prestando algum serviço, mesmo sem a qualificação, quizá um dia eu tenha a qualificação para poder dar uma aula assim mais satisfatória, mas eu agradeço a oportunidade a Bhaktirasa, a Ecovila Govardhana, a todos os devotos maravilhosos, a todos que estão assistindo, e que a associação com os devotos é realmente a chave para a gente seguir esses itens aqui da rendição e ir em direção a Krishna, tá? Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai, muito obrigado.